Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Se coloque de pé, que é um hábito desta casa. Nós estamos aqui para respeitar os hábitos. Abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus. Mateus, capítulo 9, versículo 18. O jovenzinho que teve uma oportunidade, né, pastor? Foi que assim, já leu ali, eu falei assim, mas tem alguma coisinha para acrescentar aqui. Sempre tem um rolo novo para poder descer. Mateus, capítulo 9, versículo 18, diz assim: dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou. Repete junto comigo, adorou. Dizendo, minha filha falece agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Jesus, levantando, seguiu os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia 12 anos, repete comigo, padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou em sua orla e foi curada. Pois dizia consigo, repete comigo, se eu somente tocar, ficarei sã. Vou pedir ao maestro Edmar que esteja me acompanhando, por gentileza. Queridos, quando nós olhamos esse texto, é um texto muito conhecido de todos nós. É um texto conhecido de toda a igreja. Nessa noite eu quero me atrever com um tema, pregar um tema nessa noite. A palavra que traz milagres, porque a palavra contém poder. Vire para o seu irmão e fala para o seu irmão da seguinte forma: a palavra traz milagre, porque a palavra tem poder. Existe muito nos dias de hoje que não acreditam mais nisso. Por que não acreditam mais nisso? Porque existe muitos que estão gerando as suas expectativas nele mesmo. Mas nós, como homens carnais, como homens humanos, não temos nenhuma expectativa ou possibilidade em Deus, ou oportunidade em Deus, para gerar qualquer coisa. Se não fosse a misericórdia e a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas, o que seria de nós? Mas eu vim nessa noite, eu vim aqui para poder profetizar. Eu saí lá de São João de Meriti para poder profetizar nessa casa, porque eu acredito que hoje é noite de milagre, ou eu acredito que haverá a volta por cima aqui nessa noite, na laje da Rocinha. Quando eu vivo dentro da minha realidade, ou quando eu vivo dentro da minha expectativa, não tenho condições de visualizar aquilo que está diante de mim. Por quê? Com a possibilidade ou a visão que eu tenho hoje, eu não consigo visualizar o meu futuro. Porque talvez a minha expectativa são expectativas da terra. Talvez a tua expectativa, você que está aqui nessa noite, você que me ouve na internet, no mundo, talvez as tuas expectativas já estão frustradas. Mas eu vim aqui para poder te dizer que a palavra ela tem poder, porque a palavra ela é fonte de milagre. A palavra ela traz milagres porque a palavra contém o poder de Deus. O milagre, ele é dar a volta por cima. O milagre são as circunstâncias que talvez a tua vida está apresentando, mas Cristo vem com o milagre, vem com a transformação, para que o teu quadro, para que a tua realidade possa se mudar. E o poder de Deus é o poder que vai destronar toda a obra do diabo, vai destronar todo gigante, vai destronar todo muro que tem 9 metros e 3 metros de largura, porque nessa noite o Espírito de Deus vai vir com força neste lugar, e todo mal vai embora, e toda doença vai embora, porque nessa noite tem algo de Deus, tem presente de Deus para a tua vida neste lugar. Oh, caramba!
A palavra é poder, porque a palavra traz cura, a palavra traz salvação, exaltação, libertação, direção, exortação, consolo. A palavra alimenta, como a palavra direciona, como também a palavra traz transformação. Prova isso, pastor. Vamos começar a provar. Aqui Jesus entra no cenário bíblico e existe 3 personagens. O primeiro personagem é Jesus. O segundo personagem é este homem a qual a Bíblia vai chamar como chefe da sinagoga. Qual era o nome dele? Jairo. E o outro personagem nem nome tem. Jesus era Jesus de Nazaré, nome. O outro era Jairo. Mas existe uma pessoa que está dentro do cenário bíblico que nem nome tinha. A Bíblia não quis mencionar o nome dela. Talvez nessa noite você possa se encontrar com o tema dessa mensagem, ou talvez se encontrar com o momento quando a palavra estiver sendo explanada, e talvez você pensar, essa é a minha história, porque aqui não tem nome. Então você pode entrar dentro da história. Da mesma forma que Deus virou o cativeiro, bateu em martelo em favor desse personagem, da igual forma Deus pode mudar e bater o martelo em favor da tua vida, em favor da tua casa. Por quê, pastor? Porque não tem personagem, não tem nome. Pega quem quiser e leva para casa quem quiser. A história pode ser sua, mas Jesus chega em Cafarnaum e tem ali um encontro com Jairo. Jairo tinha uma realidade. A realidade de Jairo é que a Bíblia vai dizer que a filha dele estava morrendo. Marcos vai dizer que ela era moribunda. Moribunda é porque está morrendo. Marcos também vai relatar a partir do versículo 40, Marcos 5, 40, vai relatar que a mãe da menina estava em casa com ela agoniando para poder morrer. A Bíblia vai dizer que Jairo era o líder da sinagoga. Jairo era o maioral. Por quê? O líder, o maioral, o príncipe da sinagoga. Existia uma sinagoga que tinham 3 pessoas, sinagoga que tinham 5, e existia uma sinagoga que tinham 10 pessoas para poder servir a sinagoga. Jairo era daquela sinagoga que tinham 10 pessoas, aonde ele era o maioral. Por isso que diz que ele era o maioral, príncipe, chefe da sinagoga. Porque a sinagoga aonde Jairo estava era uma sinagoga que tinham mais pessoas trabalhando dentro dessa sinagoga. Mas Jairo está com uma realidade diferente da realidade a qual ele vivia naquele ambiente. Por quê? Porque Jairo era o líder da sinagoga, líder do culto, responsável pela oração e responsável pela leitura da palavra de forma diária. Aí dá para você entender, muitas das vezes, aquele que está à frente do culto, você não sabe a realidade daquilo que ele está passando. Mas mesmo assim ele está adorando, mesmo assim ele está servindo. Mas você que aí está, sendo ministrado pela palavra, sendo ministrado pelo louvor, sendo ministrado pela oração, não sabe o que o servo de Deus, muitas das vezes, está aqui na frente, o que ele está passando. Assim era a história de Jairo. A filha dele estava morrendo. A realidade de Jairo não era a realidade daquilo que ele estava passando naquele momento do culto dentro da sinagoga. Porque o texto bíblico é bem claro que a filha dele estava moribunda, estava morrendo. Pensando eu, não a Bíblia dizendo, o que estava passando no coração de Jairo naquele momento. Mas acontece que a Bíblia vai dizer que Jesus chega em Cafarnaum. Quando Jesus chega em Cafarnaum, Jairo logo se apresenta diante dele. Por quê? Porque cada um sabe onde seu calo aperta e cada um sabe da sua necessidade. Jairo corre na frente quando sabe que o Messias está chegando. Por quê?
Porque o ambiente religioso a qual Jairo fazia parte não tinha condições de mudar a realidade daquilo que Jairo necessitava. Porque Jairo era da sinagoga, ambiente religioso. Deixa eu te dar uma notícia. O ambiente onde você está, ele não é um ambiente religioso. Esse ambiente é um ambiente de poder. Esse ambiente é um ambiente de glória. Este lugar é lugar aonde o coxo anda, aonde o coxo entra, se arrastando e sai daqui de forma diferente. Ambiente religioso não tem condições, não tem graça. Ambiente religioso não tem condições de mudar a vida daquele que está. A prova disso é Jairo. Jairo entende que a situação dele não poderia ser mudada por tudo aquilo que tinham ensinado Jairo desde a sua infância. Então Jairo, quando vê, fica sabendo que Jesus está em Cafarnaum. Jairo vai logo diante de Jesus e o texto bíblico vai dizer que Jairo vai adorar. Quando o texto bíblico diz que Jairo vai adorar, a Bíblia está querendo dizer que Jairo reconhece a autoridade que estava sobre Cristo. E reconhece que só Cristo poderia mudar o cativeiro dele. Que só Cristo poderia mudar a realidade dele. Ei, você que me ouve nessa noite, quem é que pode mudar a tua realidade de vida? E aquele que pode mudar a tua realidade de vida, ele está aqui nessa noite. Mas é necessário que você adore, porque adorar é aquele que se prostra reconhecendo quem ele é. Se prostrar não é ficar da maneira que estava quando ele chegou. Se prostrar é ter uma postura diferente diante daquele que chegou. Porque o texto bíblico vai dizer que ele era o maioral, o príncipe. Os judeus acreditavam também que Jesus era príncipe maioral, um homem normal. Mas acontece que Jairo percebe que tudo aquilo que tinha ensinado a ele não tinha condições de mudar. Ele percebe que o maioral dos maiorais tinha acabado de chegar. Então ele vai logo se prostrando dizendo: Senhor, eu te adoro, eu te reconheço e eu me rendo totalmente diante de ti. Porque eu sei que só tu tem a palavra de vida eterna. Só tu pode mudar a realidade do meu cativeiro, a realidade da minha vida, a qual eu me encontro. Quando Jairo toma essa postura, isso chama a atenção de Jesus. Porque se apresentar diante de Jesus não é de qualquer forma. Existe sempre uma maneira correta e uma postura diferente. Jairo entende a senha do céu, que era se prostrar para reconhecer quem ele era. Quando a pessoa se prostra diante dele, a pessoa está se rendendo, porque se prostrar, você não tem mais controle, você não tem mais domínio da sua vida, porque se prostrar é se render. Mas existem pessoas nos dias de hoje que seguem Jesus, mas não se rende a Jesus. Está com Jesus, mas não se dobra diante de Jesus. Porque está com Jesus e está com Jesus assim, ó, firme, rígido. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Todo o ambiente rígido, ele quebra. O ambiente onde Jesus está tem que ser flexível. Porque flexível você consegue adorar. Flexível você consegue exaltar. Se você estiver rígido, nada pode mudar diante da tua vida. O ambiente rígido ele quebra, mas o ambiente de adoração tem prostração, tem exaltação e tem mudança no ambiente. Jairo consegue chamar a atenção de Jesus. Jesus agora, junto com os seus discípulos, se levanta e vai na casa de Jairo, para ir para a casa de Jairo. Mas no percorrer para a casa de Jairo, entra um personagem que não tinha nome na história. Por isso que eu digo, com um Deus de possibilidade, um Deus de oportunidade. Talvez você não marcou para poder estar aqui, mas nessa noite ele vai mudar aquilo que você necessita. A Bíblia vai dizer
que Jesus encontra com uma certa mulher, aonde todos nós temos conhecimento, que a Bíblia vai mencionar que ela estava perdendo o quê? Sangue. Quando você olha para o texto, a única problemática e a única enfermidade que você encontra na vida da mulher é o quê? A perca do sangue. Mas olha o que Mateus relata, uma coisa muito interessante. Mateus relata que ela tinha 12 anos e Mateus relata no texto que ela padecia. Pode perceber que o único evangelho dos 4 sinóticos que vão aparecer esse termo padecer é em Mateus. Padecer fala de sofrimento físico, sofrimento mental e sofrimento espiritual. Padecer quer dizer isso. Então quer dizer que aquela mulher não tinha só uma doença. Aquela mulher sofria de doença física, sofria de uma doença espiritual, e ela também sofria da questão também física, mental, e ela sofria também da questão social. Pastor, tem como provar isso? Claro que tem. Em Levítico capítulo 15, do versículo 19, todos nós sabemos que ali vai relatar sobre a mulher que perdia sangue por mais de 7 dias. Essa mulher era constatada como impura. Ela teria que ser retirada do seu ambiente de convívio, teria que ser tirada do seu ambiente familiar, do seu ambiente de amigos e colocar num ambiente isolado. Percebe que ela estava doente, perdendo sangue. Social, ela é tirada do ambiente familiar, ela é tirada do ambiente de amigos e é colocada no ambiente de isolamento. Espiritual, ela agora não poderia participar mais do átrio, do convívio da palavra. Percebe que essa mulher estava carregada de muito mais outras coisas. Muitas das vezes, eu tenho uma palavra que eu ministro sobre o verdadeiro clamor, porque nem sempre aquilo a qual nós demonstramos é a situação realmente que estamos sentindo. Porque existem pessoas que estão aprisionadas em prisões sem muro. Essa mulher era uma dessas. Mas ela é levada para dentro de um local de exílio, aonde ela teria que ficar dentro daquele local. Ela foi tirada de todo o convívio dela familiar. Imagine você que me ouve agora, neste momento, se você fosse retirado do seu ambiente familiar, do teu convívio, do teu emprego, do local onde você se sente bem, e agora você fosse para um local de quarentena, um local de exílio. Essa era a situação dessa mulher. Ela não só padecia de uma doença física só, não. Ela padecia de muito mais, ela passava muito mais problemas. Mas acontece que Jesus, ele entra na história dessa mulher, porque essa mulher percebe uma oportunidade em Cristo para que a situação dela fosse mudada. Mas percebe que no versículo 21, a Bíblia vai dizer da seguinte forma: porque se dizia consigo, se eu, percebe que essa mulher tem uma atitude pessoal. Ela diz no texto, se eu, percebe que ela condiciona a própria pessoa dela de ter que tomar uma atitude. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você. Você tem que ter atitude pessoal, essa atitude tem que ser sua, para que a realidade a qual você está vivendo, ela possa ser transformada. Porque aquela mulher padecia, ela passava privações, ela passava necessidade, mas ela entende em Deus, ela entende em Cristo, que ela tomasse uma postura diante de Deus, a situação dela teria condições de ser transformada. Porque o texto vai mencionar, se eu condiciona ela uma atitude pessoal, condiciona ela a ter uma atitude de ir diante daquele que poderia mudar a vida dela, poderia mudar a história dela. A Bíblia vai dizer que esta mulher, ela chega em Cristo e toca aonde? Na orla. Por que essa mulher toca na orla?
O que tinha nessa orla para poder mudar a vida dessa mulher? A palavra traz milagre, porque a palavra contém poder. O que tinha nessa orla que poderia transformar a vida dessa mulher? Mateus capítulo 14, no versículo 36, vai dizendo que todos os enfermos eram levados diante de Cristo e todos aqueles que tocavam na orla de Cristo, nas vestes de Cristo, a sua vida era transformada, as enfermidades eram jogadas por terra. Mas percebemos muito bem que a Bíblia também vai mencionar, em Números capítulo 15, do versículo 38, versículo 39, a questão da orla. Percebemos muito bem que quando um judeu escuta a palavra borda, ele associa a palavra borda à palavra orla. E quando ele escuta essa palavra borda, orla, ele lembra da palavra asa. Por quê? Porque o judeu logo se remete para Salmo 91, do versículo 4, aonde o Salmo diz que aquele que está escondido debaixo do quê? Das asas do Onipotente, ele descansa. Quando o judeu escuta a palavra orla, a palavra borda, remete ele para asa, porque asa quer dizer proteção. Asa quer dizer abrigo. Ei, se você precisa de proteção, precisa de abrigo, o dono da seara, ele está aqui nessa noite para poder te proteger, porque aquele que está escondido debaixo das asas do Onipotente, ele descansa. Tem descanso em Deus nessa noite para a tua vida. O judeu menciona isso em sua mente porque o judeu, ele é muito apegado à palavra. O texto vai dizer que ela toca na orla. Essa mulher toca na orla por quê, pastor? Porque na orla existiam 613 mandamentos, aonde 248 mandamentos eram mandamentos positivos, e aonde 365 mandamentos eram negativos. Pastor, prova isso na Bíblia? Fácil. Abençoarei os que te... Antigo. Está lá nos livros pentatêuticos. Os que te maldiçoar. Essa mulher tinha conhecimento disso, porque a palavra contém poder, a palavra contém milagre. Quando ela toca na orla de Jesus, ela está tocando na palavra. Por que tocando na palavra? Porque toda a orla de um judeu, ela tem 5 nós. Repete para o seu irmão e fala assim, 5 nós. 5 nós me aponta para 5 livros pentatêuticos. É onde, quando ela tinha conhecimento, que existiam 248 mandamentos positivos. A palavra está carregada de mandamento para poder transformar a tua vida e transformar a realidade que você está vivendo. Quando ela diz, se somente eu tocar, ela sabia que se ela tocasse na orla de Cristo, ela estaria tocando em 5 nós, que continha a palavra de Deus. E nesses 5 nós, tinha 248 mandamentos positivos para mudar o cativeiro e mudar a realidade daquela mulher. Por isso que a palavra, ela é milagre. Por isso que a palavra contém o poder. Porque o que pode mudar a nossa vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem sustentação para mudar a tua realidade. Essa mulher, ela tem a vida dela transformada, porque ela diz assim, se eu tocar no manto, se eu tocar na palavra, a palavra vai mudar a minha vida. A palavra vai mudar a minha realidade. A palavra vai me trazer vida em abundância. A palavra vai me tirar desse cativeiro. A palavra vai me dar estímulo para que a minha vida seja transformada. Porque a palavra diz, se me abençoar, eu te abençoarei. Ela sabia que as bênçãos de Deuteronômio capítulo 28 seguiria a vida dela aonde ela estivesse.
Aonde você tocar os pés, a palavra irá contigo. Os 5 nós era a palavra. Mas acontece que ela agora precisava de uma transformação na vida dela. Porque a palavra deu sustentação a ela. A palavra trouxe cura a ela. Porque a palavra contém milagre, a palavra contém o quê? Poder. Ela, quando toca nos 5 nós, ela lembra, se remete para as 248 bênçãos positivas, que está relatada nos 5 livros pentatêuticos. Então ela troca na palavra, a palavra agora modifica a vida dela. Mas acontece que ela estava curada, ela estava transformada, mas acontece que ela ainda continuava no mesmo lugar. Por isso que tem muitos que entram dentro da igreja e saem dentro da igreja, a vida não muda. A palavra traz libertação, pastor. Mas muitos deles não se acham com condições de viver o novo em Deus. A palavra trouxe transformação na vida, ela tinha ciência disso. Mas agora ela precisava buscar em Cristo uma novidade de vida, uma virada na vida dela. Pastor, prova isso na Bíblia. Vou provar. Ela tocou nos 5 nós, que era a palavra. Em cada um dos nós existiam 8 fios. E quando nós se remetemos à Bíblia, em Gênesis do capítulo 8, do versículo 16, 17, 18 e 19, a Bíblia vai relatar sobre a família de Noé. O mundo tinha sido todo destruído. Vira para o seu irmão e fala: o mundo tinha sido todo destruído. O diabo, repete para o seu irmão, o diabo pode tentar, pode querer assoprar contra a tua vida, levando destruição, ou tentando levar destruição sobre a tua família, sobre a tua vida empresarial, sobre a tua vida espiritual. Mas acontece que nessa noite, Deus vai dar a viravolta sobre a tua vida e sobre a minha vida. Em Gênesis do capítulo 8, versículo 18 e 19, vai relatar que o dilúvio agora se acaba. E agora a família de Noé ia sair de dentro da arca. A Bíblia vai ressaltar em Gênesis capítulo 8, que era Noé e sua esposa. E Noé tinha quantos filhos? 3. E a Bíblia vai ressaltar que Noé com seus 3 filhos e as suas o quê? Noras. Então faz uma matemática comigo agora. Noé, 1. Com sua esposa, 2. Com 3 filhos, 5. Com 3 noras, 8. Quantos fios era? 8. Então o número 8 na Bíblia aponta para recomeço, aponta para uma nova história. Porque Noé estava dentro da arca. E agora toda a família de Noé sai de dentro da arca. E agora a família de Noé agora começa a viver uma nova novidade de vida. Porque o mundo era novo. As expectativas eram novas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Tem expectativa nova em Cristo nessa noite para a tua vida. Tem mudança nessa noite diante da tua vida. Deus deu uma nova virada para a família de Noé. Essa mulher toca nos nós. Ao mesmo tempo, ela agora toca nos fios. E os fios apontavam para um recomeço na história da vida dela. Mas percebe que essa mulher, ela tem uma atitude com a mesma atitude que Jairo tomou. Percebe que o texto vai dizer que ela vai tocar na orla. Aí eu tenho uma pergunta para você. Tem como uma pessoa tocar na orla dessa forma, rígido? Por isso que você tem que ser flexível. Rígido não consegue alcançar nada. Tem que ser flexível. Tem que ter flexibilidade na vida. Porque Deus só trabalha através da graça. Deus trabalha através da bondade. Percebe que o texto vai mencionar que ela toca na orla. Se subentende que ela teve que se abaixar para trocar na orla. Quando nós conhecemos a questão dos costumes judaicos, todos nós vamos saber que aonde Jesus estava sempre tinha uma multidão. Todos nós sabemos que essa mulher
ela estava acometida de uma enfermidade que era o fluxo de sangue. Sabemos muito bem que o judeu, quando pega uma pessoa que está afastada, uma pessoa que está enferma devido a essa situação, porque ela estava impura. Então, se essa mulher, ela vai de forma rígida diante de Jesus, aqueles que estavam próximos de Jesus poderiam pegar essa mulher e ao quê? Apedrejar essa mulher. Então ela entende que ela não poderia tocar em Jesus de forma rígida. Ela entende que ela teria que o quê? Se prostrar. A Bíblia vai dizer que Jairo prostra, se adora, se prostra diante do mestre. De igual forma, essa mulher, para trocar na orla, essa mulher também tem que se humilhar diante de Jesus. Eu vim aqui nessa noite com uma palavra para poder dizer o seguinte, que Deus não se manifesta na casa pela honra da casa. Deus se manifesta na casa pela humilhação da casa. Você entendeu esse negócio? Jairo adora, se prostra. A mulher se prostra também para poder tocar na orla. Os dois se prostram, os dois se curvam, porque eles entendiam e compreendiam que Deus não ia se revelar sobre a casa deles, das necessidades deles, pela honra naquele momento. Deus iria se revelar pela honra que eles iriam dar ao mestre. Tem humilhação aí? Porque só damos honra depois que nós entendemos o que é humilhação diante dele. Naquela casa, na casa de Jairo, no coração e no coração desta mulher, não havia momento, lugar para honra ali. Eles tinham que se humilhar. Existem pessoas nos dias de hoje que não têm alcançado algumas bênçãos porque não têm se humilhado diante de Deus, reconhecendo quem Ele é, se submetendo à vontade dEle. Mas a palavra, ela tem poder. E quando nós falamos que a palavra contém poder, eu quero dizer da maratona ou da nossa vida. Porque nós vivemos na estrada da vida e a estrada da vida é uma maratona. Todo dia é um desafio a qual vem diante das nossas vidas. E percebemos que os gigantes se levantam, as muralhas se levantam. E quando nós estamos na maratona da vida, estamos na estrada da vida, existem alguns campos rochosos que se apresentam diante de nós. A palavra contém poder. Esses campos são rochosos. E agora como passar? Porque a nossa vida precisa prosseguir. O que fazer? A palavra contém poder. Porque a palavra poder, ela quer dizer no original dunamis. Dunamis quer dizer habilidade, força e capacidade. Na maratona da vida, as rochas, os muros, os gigantes se levantam. As adversidades batem diante da nossa casa. A palavra poder, dunamis, alta explosão. O poder de Deus vai implodir toda a dificuldade que se apresenta diante da tua vida. Mas você precisa entender que essa palavra, que é o poder de Deus, Deus vai te dar habilidade. Habilidade diante das situações que se apresentar diante de você e você perceber que em Deus você precisa dessa necessidade, da habilidade, que é a sagacidade de Deus, para você poder se esquivar de todas as muralhas que tentam se levantar. A palavra contém o poder, porque o poder é a força de Deus. A força de Deus. Existe força de Deus aqui nessa noite para a tua vida. Deus vai liberar a força dele diante de você, diante da necessidade a qual se apresenta diante da tua vida. Porque poder de Deus não é simplesmente um momento de emoções, não. É muito mais além disso. O poder, palavra, poder, dunamis de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Percebe que o texto condiciona você a acreditar.
Se você acreditar, tudo é possível diante daquilo que está diante de você. Cadê aqueles que acreditam? Cadê aqueles que acreditam? Cadê aqueles que acreditam? A Bíblia diz que tudo é possível a você. Se você acreditar, esse gigante vai cair por terra onde? Essa dificuldade, ela vai cair. É agora. Porque a capacidade de Deus vem com a capacidade dele diante da tua vida. Porque o Espírito de Deus está em tua vida. Você só precisa acreditar em você mesmo. Porque o texto diz, porque se dizia consigo. Percebe que ela tem um papo com ela mesma. Ela tem um papo com ela mesma, pastor. Aí o texto vai dizendo, porque se dizia consigo, quer dizer, ela falava com ela mesma. Se eu, percebe que ela diz, se eu tocar, percebe que ela condiciona a mente dela, ela condiciona a vida dela em acreditar diante daquilo que estava diante dela. Ela não acredita na realidade da vida dela que ela estava vivendo. Existe muita gente acreditando na realidade que está vivendo. Mas o texto bíblico diz que nós não vivemos ou não andamos pelaquilo que vemos. Nós andamos pelaquilo que cremos. Cadê aqueles que andam pelaquilo que acreditam? Mas existe muito nos dias de hoje que tem andado pela situação a qual está vivendo. Nós não podemos andar pela situação a qual nós estamos vendo. Nós temos que andar pela situação a qual nós cremos. Foi falado aqui de um homem de 38 anos que estava condicionado a um local 38 anos, condicionado a um local, preso, aprisionado, excluído de tudo. Mas o texto bíblico vai dizer que quando Jesus, a graça, aquele que poderia mudar a história dele, se apresenta diante dele, ele vai dizer o seguinte, não há ninguém. Ele está falando que nem Jesus era capaz de mudar a realidade dele. Não há ninguém. Nos dias de hoje, dentro da igreja, existem pessoas que são assim. Ele condiciona a realidade dele, a existência dele, com aquilo a qual ele vai viver. Mas Jesus estava diante dele. E ele chega para Jesus e fala, não tem ninguém que me leva às águas agitadas. Pode ver que o texto aparece em João capítulo 5 por 3 vezes consecutiva, água agitada. Água agitada vai falar da realidade dessa terra. Água agitada fala de contenda. Água agitada fala de briga. Água agitada fala de disputa. Jesus estava diante dele para poder mudar a realidade dele. E ele estava condicionado àquele local. Por quê? Porque a visão dele, ele só tinha condições de enxergar a realidade daquilo que ele estava vivendo. Por isso que com a mente a qual nós temos hoje, não temos condições de visualizar o nosso futuro. Percebe do texto? Ela diz com ela mesma. Porque se dizia, ela falando com ela. Percebe que ela vai condicionar uma luta com ela mesma. Que luta é essa? A carne com o espírito. Porque a carne aprisiona na terra. Essa é a realidade que tu vai viver. Teu filho está nas drogas. Teu marido foi embora. A doença alojou a casa. O desemprego alojou a casa. Terra. Luta com a carne do espírito. O espírito diz, você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que fortalece. Percebe que o texto, ela com ela mesma começa. Ela começa com ela mesma lutar. Aquele homem estava há 38 anos naquele local. Ele chega para Jesus e diz, você não tem condições de mudar a minha realidade. Porque eu estou esperando o movimento das águas. Porque quando vem alguém, vem antes de mim e desce as águas. Ele estava condicionado à realidade dele. Mas Jesus estava ali para poder manifestar uma outra realidade sobre a vida dele. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Eu não quero mais que você dispute nas águas agitadas. Eu não quero mais você na agitação. Eu quero que você agora viva nas águas tranquilas do Espírito. Mas existem pessoas nos dias de hoje que querem viver debaixo de água agitada. Quer viver no meio da agitação. Quer viver no meio da contenda. Ei, Jesus tem novidade de vida para você. Da mesma forma que Deus trouxe um milagre, trouxe uma mudança na vida daquela mulher,
É de igual forma Ele quer trazer uma mudança, quer trazer uma nova história na sua vida. Mas é você que tem que acreditar que Jesus pode mudar a sua realidade. Porque a realidade condicionava eu a uma cadeira de roda. A realidade condicionava eu a uma cadeira de roda. Mas nós fomos para os pés do Senhor. Se prostramos e falar: Senhor, Tu me fez perfeito. E eu vou para o caixão perfeito. Senhor foi e mudou a minha realidade. Deus me deu uma possibilidade nova. Número 8. Na Bíblia fala de um novo rumo. Fala de possibilidade. Fala de uma nova história. Jesus tem uma nova história para você que está aqui nessa noite. Jesus tem uma nova história para você aqui nessa noite. Mas você tem que acreditar nisso. Porque quando você acredita, o teu semblante muda. Porque o Espírito vem. O teu coração muda. O teu coração se enche de alegria. Porque devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E a esperança de Deus para a tua vida ser mudada nessa noite. A fé inteligente e verdadeira nos impulsiona para a ação. Tu pegou esse negócio, entendeu? A fé inteligente e verdadeira nos impulsiona a nossa vida para a ação. Percebe que ela fica ali. Se somente eu tocar, condiciona ela. Ela fala: não, eu tenho que mudar essa realidade. Porque, se lembra lá atrás, quando eu falei que ela foi aprisionada a um local? Os impuros teriam que ficar num local isolado. Percebe que o livro de Marcos e Mateus vai dizer que ela, na verdade, procura os médicos. Chega um momento da vida dela que ela condiciona ela entender que ela precisava ter uma retomada na vida dela. Ela sai por ela mesma daquele local de isolamento, porque ela vai atrás da mudança da vida dela. Ela decide por um período: eu preciso ir atrás da minha mudança. Se ela ficasse naquele local de isolamento, ela estaria talvez até hoje lá. Ei, como é que está a sua vida? Como é que está a sua realidade de vida? Essa mulher, ela larga aquele local de isolamento para poder buscar uma oportunidade nova em Cristo. Essa mesma força, porque a fé inteligente nos condiciona à ação. Essa fé que traz mudança, essa fé que traz uma vida nova. Eu tenho uma mensagem a qual eu prego: ou tudo ou nada. Nós precisamos voltar o tempo da igreja primata, aonde não havia muita tecnologia, e aí a gente acreditava, voltar aquele tempo de oração, porque eu fui gerado assim, 4 horas, 5 horas, 6 horas de joelho. Se a gente voltar esse tempo, a igreja esvazia. Mas eram tempos que a gente via milagre brotando assim, ó. A gente via braço crescendo, a gente via perna crescendo, a gente via o cadeirante pular e sair correndo na igreja. A gente via o câncer ser expelido na mão. Em nome de Jesus, câncer, vem. A gente via. Porque a igreja não estava muito atrelada às coisas externas. A fé inteligente e verdadeira nos impulsiona para a ação. Percebe que a ação condiciona é você. É você que é condicionado a entender aquilo que você precisa. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é a sua realidade. Talvez você que nos visita está precisando voltar para o caminho de Deus. Há quanto tempo você não escuta mais a voz de Deus? Talvez você que está aqui nessa noite precisa de um milagre. Precisa de uma retomada na sua vida.
precisa que as portas sejam abertas. Você precisa que essa enfermidade, ela bata em retirada. Você precisa que a tua casa, a tua família, seja restabelecida em Deus. A palavra, ela contém milagre, porque a palavra contém poder. E esse milagre restaurador está aqui nessa noite. Esse poder de Deus está aqui nessa noite. Eu queria que você se colocasse de pé, porque eu quero orar com você. Percebe que o texto bíblico, ele vai mencionando e condiciona ela a ter uma atitude. Eu quero que você entenda essa palavra nessa noite. Ela vai se estender a você, de você entender que você também tem que se condicionar e dar um passo. Você já está com Cristo, está na igreja, está em comunhão, amém. Mas existem áreas da tua vida que precisam de uma transformação. Quais são aqueles que precisam de uma transformação na vida? Tem alguma área? Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. Porque percebe que esta mulher, ela vai diante de Jesus. Jesus ia na casa dela. Jesus ia na casa de Jairo. Mas ela percebe, pastor, uma oportunidade e entra na frente. Percebe que ela tem que ter uma atitude de se movimentar. Para o milagre acontecer, você tem que se movimentar. Só que o movimento condiciona você, pessoal. O movimento não é coletivo. O movimento é pessoal. Porque os médicos diziam que eu iria ficar na cadeira de roda. Eu falei, eu não vou ficar não. Existem os médicos dos médicos. A última palavra é dele. Eu vou sim, é ir para o joelho. Eu vou sim, é para ir à oração. Eu vou sim, é me prostrar diante dele. Porque ele vai mudar a minha realidade. Percebe que aquela mulher, ela fica numa luta com ela mesma. Está no texto, versículo 21. Mas aí ela condiciona eu. Então é você. Existem áreas da tua vida que precisam de transformação, esse poder de Deus, esse dunamis de Deus. Existem coisas que têm impedido você na tua caminhada. Por isso que a porta de emprego está fechada. Por isso que a tua área empresarial, você ainda não se encontrou, tua vida financeira. Por isso que talvez a tua casa, ela na verdade está um tormento só, está uma agonia só. Se lembra do texto, quando o texto diz padecer? Não era só doença física, havia doença emocional, doença espiritual e havia também uma condição social, porque ela foi retirada do local dela de convívio. Talvez você está impulsionado por situações externas, tentando te tirar de dentro do teu local de convívio. Mas hoje, Jesus, aquele que restaura a família, aquele que restaura a casa, aquele que restaura o ambiente, ele está aqui nessa noite e vai mudar a tua realidade. Existem pessoas que estão aqui, que Jesus quer que você se movimente. Porque o movimento, ele é seu, ele condiciona você. Senhor, aqui estão os teus filhos, que estão aqui na frente. Entenderam que a mensagem, a palavra contém milagre, porque a palavra contém poder. O poder de Deus, que é a dunamis de Deus, ele vai vir com habilidade, capacidade e força diante dos teus filhos que aqui estão. Senhor, nessa noite, os teus filhos vão ter uma mudança na vida deles. O milagre vai acontecer. A porta vai se abrir. O gigante vai cair. As necessidades dos teus filhos serão atendidas nessa noite. Porque eu creio no milagre. E vai acontecer o novo de Deus, o haja de Deus. Ele vai acontecer. Ele vai acontecer.
Vai acontecer! Vai acontecer! Vai acontecer! Glória a Deus. Existe um rio, Senhor, Deus, que flui do teu grande amor. Deus, Águas que correm, essa realidade vai ser mudada. Esse cativeiro vai ser transformado. Deus, por onde ele passar, por onde o rio, tudo vai transformar. sinta Pois leva o sopro de Deus. As dificuldades indo este embora. rio, Deus te dá força nessa noite. Ele te enche com a força dele. quero beber, Tu vai lutar. Senhor. Tu vai vencer. Quero Essa beber realidade, ela vai mudar. rio, É nessa Senhor. noite. Sacia minha sede, lava o meu interior. Conforme tu adora aqui, Deus vai jogando gigante pra terra lá na tua casa. Conforme você se prostra aqui, o anjo do Senhor vai pelejando lá na tua casa. O anjo do Senhor está pelejando por vós. Conforme você adora aqui, ele envia o anjo lá pra tu jogar por terra o gigante. Xeremandaraba choque querer mandaraba. Remandaraba somere canaraba somere canaraba. Xeraba sumigene canaraba jacha. Remandaraba duye canaracho. Reacanduye mandarataraba. Deus peleja em teu favor. Deus peleja em teu favor. Adora! Conforme você glorifica aqui, Deus vai pelejando em teu favor. As portas de emprego vão sendo abertas. Encruzilhada, ele vai caindo por terra. O trabalho na encruzilhada, Deus vai jogando por terra. Ele pelejará por vós. Ele pelejará em teu favor. Adora! Adora, 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 adora! Ó o anjo do Senhor despedaçando esse jugo, jogando por terra esse embaraço que está sobre a tua vida. Olha como Deus explode essa dificuldade, esse embaraço. Adora igreja, porque o Senhor peleja na casa de vós. O Senhor peleja pela família de vós. Adora! Só adora, porque o Senhor irá pelejar por vós.
conforme você se prostra aqui, o Senhor, Ele vai pelejar em favor da tua vida. Da fonte de água viva, Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Tu és o rio. Tu és a fonte. Só em Ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre rei. Aleluia. Aleluia. Oh, 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 oh. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem. A tua noiva te clama, vem Jesus, vem, venha sobre as nuvens, venha sobre nós. Vem Jesus, vem, 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 vem. Oh, 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 oh. Vem Jesus, Maranata. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia Ele voltará do céu pra nos buscar. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu, pois eu sei que vivo estás e um dia do céu pra sempre reinarás, Yeshua, aleluia. Para sempre reinarás, aleluia. Aleluia. E as palmas.